quero sempre livrar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Cante. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Uma coroa trocar. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Hoje o culto está sendo transmitido pela nossa rede social da adeb.com/adesna e muitas pessoas estão acompanhando o nosso culto, e eu louvo a Deus pela equipe nossa aí de mídia, no nome do Dejones, que é o líder, com esses jovens aí que têm se dedicado para fazer o seu melhor na sua área, para a glória do nome do Senhor. Deus continue abençoando os nossos irmãos. Quero, com alegria, também louvar a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos da equipe de evangelismo, da nossa Secretaria de Evangelismo da Assembleia de Deus em Balsas, em nome do pastor Pablo, que é o líder. Louvo a Deus pela vida de vocês e reconheço publicamente o trabalho que vocês têm feito, têm desenvolvido. É o primeiro ano de vocês, mas as turbinas já estão aquecidas aí para que nos próximos anos a gente possa fazer muito mais. Foi um ano aí de boas experiências, aprendemos juntos e eu tenho certeza, se Jesus não voltar agora, nós temos muito para desenvolver no ano que vem aqui na nossa cidade, em nome de Jesus. Fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a vocês, esses jovens senhores, pastores, não mediram esforços, irmãos, e fizeram um trabalho muito lindo para a glória do nome do Senhor. Esse trabalho só pode ser desenvolvido de fato se nós amarmos Ele. Quando a gente ama, não se torna um fardo, não é pesado. E a gente via que vocês faziam com muita alegria e vimos o prazer no último evento aqui agora, no dia de finados, todo mundo animado, todo mundo feliz. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eles também, eu quero testemunhar que eles sempre se empenharam e fizeram de tudo para que os irmãos contribuíssem com os seus eventos. Quase todos os eventos da Secretaria de Evangelismo, financeiramente, nós tivemos uma pequena participação. Mesmo nos colocando à disposição deles, eles diziam: pastor, vamos lutar por aqui, se a gente não conseguir, a gente avisa para o senhor alguma coisa. E sempre foi muito pouco. Diante do trabalho, foi muito pouco, e eles conseguiram fazer esses trabalhos, as cruzadas que foram feitas. Teve cruzada ali que nós tivemos só de palco, som, despesa de mais de 10 mil reais, e eles correram atrás, conseguiram, e quase nada nós contribuímos financeiramente com essa secretaria, eles demonstrando assim a garra deles, a vontade deles em fazer o trabalho. Então, que Deus continue abençoando vocês. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas ainda para a gente avançar, e vamos aumentar a equipe, melhorar a equipe e avançar para a glória do nome do Senhor, porque Balsas é muito grande, nós temos muito a fazer. Louvo a Deus pela vida de todos os pastores também que amam o trabalho de evangelismo, que têm se envolvido aí nas suas congregações, fazendo um bonito trabalho, envolvendo as crianças. Tão lindo ver as crianças fazendo o trabalho de evangelismo, e isso é algo que a gente transmite a eles como semente, e que eles vão dar frutos. As crianças hoje envolvidas no evangelismo serão naturalmente adolescentes e jovens que evangelizarão sem nenhuma dificuldade. Hoje alguns de nós temos dificuldade de evangelizar porque nós não fomos ensinados a evangelizar.
Eu já ouvi até obreiro que disse que evangelismo era coisa de menino, de jovem, não era coisa de obreiro. E lamentável é uma palavra dessa, porque foi a palavra que Jesus deu a nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E aqui no culto que nós tivemos sobre a porta do peixe, nós falamos do trabalho de evangelização, da obra missionária, e lá no texto diz que os seus nobres não meteram o seu pescoço, não se envolveram. É uma doença que às vezes pega alguém que acha que é grande na obra e que não pode e não deve se envolver com esse trabalho. Mas graças a Deus que aqui não tem isso. Todo mundo aqui sabe que é pequeno, que grande é só Ele, que só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, e que nós somos servos nesta obra e estamos aqui para cumprir o ID de Jesus. Fica o nosso agradecimento. Deus continue abençoando vocês, dando graça e cuidando da vossa vida e do ministério, também da vossa família. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão nos visitando. Pastor Elvecino, está mais novo, Elvecino. Pastor Elvecino está ali no Piauí, na Baixa Grande, é nosso aqui, é de Balsas, é prata da casa, é ouro da casa, glória a Deus. E hoje nos honra com a sua presença. Está só vocês dois? Andando de dois, igual os 70, né? De dois em dois. Louva a Deus pela vida de vocês. Pastor Gineton, ali de Uruçuí, esse nobre companheiro também, que hoje nos honra com as presenças deles aqui, vieram aqui participar conosco deste culto. Que Deus continue abençoando vocês. O meu prazer era ouvir vocês, só que hoje vocês vão me ouvir, viu? Aleluia. Porque se eu não pregar hoje, eu acho que eu tenho que pedir transferência dessa igreja. Glória a Deus, porque há alguns dias nós estivemos viajando e hoje nós estamos aqui de volta com o nosso povo, com os nossos irmãos, para adorarmos o nome de Jesus. Amém? Quero justificar a ausência do pastor Dias, que está em missão de missões. Foi levar a mudança dos nossos missionários ali no estado do Pará, o pastor Alberto e a missionária Oceania, que agora que a mudança pôde ir, o pastor Dias, ele se desdobra aí em 5 aí, agora como motorista também, foi levar a mudança dos nossos missionários. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Medrado, não sei se ele está aqui hoje, mas bondosamente cedeu o seu caminhão para... E tá quase, o caminhão dele está quase virando o caminhão missionário, porque está levando muitas mudanças aí, e ele nos ajuda com o maior prazer. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Medrado, por ser, na verdade, essa pessoa que tem estendido a mão para a obra de missões. Que Deus abençoe o pastor Dias, a viagem, e também os nossos missionários que logo mais estarão assumindo o trabalho ali no Amazonas. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja e dizer que sem o seu apoio, sem a sua ajuda, sem a sua contribuição, nós jamais poderíamos estar fazendo esses trabalhos. Há poucos dias abrimos uma igreja ali em Anápolis, Goiás. Pastor Edmundo está muito feliz, fazendo o trabalho, para a glória de Deus. No primeiro escola bíblica dominical dele, só tinha ele e a mãe, os dois. Para a glória de Deus, pastor, para a glória de Deus, porque aí registra que começou com 2, mas não continuou com 2. No segundo culto à noite, eles tinham 20 pessoas no culto, para a glória do nome do Senhor. E aí ontem ele me passou aqui a informação de que 16 pessoas cearam com ele no primeiro culto de ceia. Então, um trabalho que Deus já está aprovando e que só é possível porque essa igreja tem estendido a mão para a obra missionária e está sustentando ali aquele trabalho. Aquele trabalho ali é mantido financeiramente por essa igreja que, através da Secretaria de Missões, está enviando a contribuição para ajudar aquele trabalho. E nesse começo de mês, em nome de Jesus, de dezembro, nós estaremos abrindo a igreja ali em Campina Grande, na Paraíba. O pastor Isaías já foi, está aguardando só a mudança dele, e nós teremos outra extensão desse trabalho ali também na Paraíba. É a Assembleia de Deus em Balsas, a área 6 da Comadésima, que é responsável por esse trabalho, junto à Assembleia de Deus de Flora Rica, e todas as igrejas aqui da nossa área 6, as igrejas sede, estaremos juntos mantendo aquele trabalho em Campina Grande, na Paraíba. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos,
que tem se envolvido. E eu quero lhe pedir, continue orando pela obra missionária, continue ajudando. O nosso missionário está ali também em Portugal, um trabalho muito importante que está sendo feito, implantando uma base lá em Portugal. Nós temos um custo muito alto, que é 2.000 euros por mês. Então, quem sabe o valor do euro, sabe que ultrapassa 10 mil reais, que é o nosso compromisso ali em Portugal. Mas eu quero dizer para os senhores, para as senhoras, para os irmãos, que o Senhor está mantendo a sua obra, está mantendo, os nossos missionários estão sendo assistidos, porque Deus tem levantado aqui uma igreja que ama missões. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, abençoe a sua família, e que as janelas dos céus se abram sobre os seus celeiros, que haja provisão e sustento sobre a sua casa, que o seu trabalho possa prosperar a cada dia, que os seus bens possam aumentar. Nós abençoamos, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28, a sua amassadeira, a sua despensa, o seu campo, tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Que Deus recompense cada um dos nossos irmãos. Eu quero que você se coloque em pé, querido. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, o capítulo 3. Nós vamos continuar com a nossa série de mensagens. Nós tratamos sobre a porta do gado, a porta das ovelhas. Nós tratamos sobre a porta do peixe. E hoje nós vamos falar sobre a porta velha. Amém? Capítulo 3 de Neemias, o versículo 6. Capítulo 3 de Neemias, o versículo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Encontre o texto da palavra. Diz assim a palavra de Deus: E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom Merononita, homens de Gibeão e Mispa, que pertencia ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Azabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Amém? Vamos nos voltar para a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento. Ó Deus, estaremos transmitindo a Tua palavra nesta noite ao Teu povo. Pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua orientação e a Tua direção para esses momentos. Precisamos receber do pão vivo que desceu do céu. Precisamos comer da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é alimento, é vida para as nossas vidas. E nós precisamos, ó Deus, para continuar na Tua presença, cumprindo o Teu propósito e a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo conduza tudo. E Pai, e que o Teu nome em tudo seja glorificado. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, nós estamos ministrando essas mensagens sobre
a edificação e a restauração das portas de Jerusalém, que aconteceram no ministério de Neemias, o grande líder chamado Neemias, conhecido por sua história que a palavra de Deus nos apresenta, e estamos buscando lições através dessas portas que foram edificadas, através dessas portas que foram reparadas. Já tratamos da porta das ovelhas, apresentamos que essa porta representa o próprio Cristo, que diz: eu sou a porta das ovelhas, e que tudo começa por Ele. Quem passa por Ele, passa pelo lugar certo e necessário, para então começar a usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para os seus servos. Falamos da nossa missão na porta do peixe, da nossa missão de evangelizar, de fazer missões, e que fomos chamados por isso. E hoje vamos falar sobre a terceira porta, essa porta que foi reparada, que é chamada de porta velha. A porta velha, queridos, quando a gente começa a estudá-la na palavra de Deus, a gente descobre que ela tem outros nomes. Ela também era chamada de porta de esquina, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 13, e Jeremias 31 e 38, nós temos a citação dessa porta, com esse nome de porta de esquina. Os estudiosos dizem que ela ficava numa circunferência do muro da antiga cidade de Jerusalém, e que dava acesso à nova cidade. A palavra velha aqui, outro nome utilizado para ela era Mishné, que significa cidade nova. Parece até um paradoxo. A porta velha dá acesso à cidade nova, mas é isso mesmo que acontecia. Encerrava aqui nessa parte as muralhas da antiga cidade de Jerusalém e dava acesso à nova cidade. E isso tem todo um motivo, e isso tem toda uma lição quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, porque para muitos o velho é o que foi ultrapassado, é o que foi superado, é o que já não necessita mais. Mas nesses contornos da Bíblia Sagrada, nesses termos, não é isso que significa. Então hoje Deus tem uma palavra muito especial para nós sobre essa porta e a necessidade de nós repararmos a porta velha. Nós estamos reconstruindo, nós estamos restaurando, nós estamos edificando. A proposta nossa nessas mensagens é que cada um reflita sobre o dever de edificar e de reparar as portas que precisam ser reparadas, que precisam ser edificadas. E aqui hoje Deus tem uma lição muito especial para nós a respeito dessa porta. A primeira coisa que eu quero que você observe é o grupo de construtores. Como a porta passada, nós temos 3 classes. Nós temos os marceneiros, nós temos os pedreiros, mas também nós temos os ferreiros. Cuidaram da parte da madeira da porta, cuidaram da parte da alvenaria, dos tijolos da porta, mas também cuidaram da parte das ferragens. Essa porta, como também a porta do peixe, a Bíblia diz que ela tinha ferrolhos, diferente da porta das ovelhas que não tem ferrolho, deixando bem claro que a porta está aberta e quem quiser entrar, vai entrar e vai achar pastagem. Essa porta aqui, ela é controlável. Essa porta aqui, o controle dela é pelo lado de dentro. De dentro se tem o domínio com relação a essa porta. E aqui nós aprendemos com a palavra de Deus. Aqui nós aprendemos com esse texto da palavra que nos apresenta que quem está dentro deve proteger o acesso. E aqui dessa porta só pode sair o que é do velho homem.
Aqui dessa porta só pode sair o que é do velho homem, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você vai me perguntar inicialmente, pastor, o que significa restaurar a porta da ovelha? O que a palavra de Deus está querendo falar conosco sobre isso? Quais as lições que nós podemos extrair dessa reparação, desse trabalho que esses irmãos fizeram com essas portas? Antes de prosseguir, é importante que você observe o grupo que estava envolvido na restauração dessa porta. A palavra de Deus cita pelo menos o nome de 12 pessoas, e é um número bastante sugestivo. 12 pessoas, o número dos apóstolos, o número das portas, é um número bem significativo. E as pessoas que estavam envolvidas, os construtores dessa porta, os reparadores dessa porta, eles são das mais diferenciadas funções. Na sua maioria são nobres, na sua maioria são pessoas de destaques, são pessoas da alta, e eles estavam envolvidos na reparação dessa porta. Mas tem algumas coisas que nos chamam a atenção. A primeira coisa que nos chama a atenção é que haviam gibeonitas envolvidos na reparação dessa porta. E se você conhece a história da palavra, você sabe que os gibeonitas é aquele povo cananeu que morava na terra de Canaã, que quando Josué, depois de destruir Jericó, ele começa a conquistar a terra. Os gibeonitas se fingem de moradores de um lugar muito distante para fazer aliança com Josué, engana Josué e consegue uma aliança. E logo no outro dia Josué descobre que eles eram da próxima cidade, que eles seriam os próximos conquistados, mas por causa da aliança eles foram preservados e Josué não pôde destruir a cidade dos gibeonitas. Eles foram então usados como lavradores, cortadores de lenhas e ficaram trabalhando como escravos do povo de Deus, mas eles não puderam ser mortos, salvos por uma aliança. E agora aqui, depois de muitos anos, nós os encontramos servindo para reparar portas. E sabe o que eu aprendo com isso? Nós também estávamos destinados à morte, mas nós fomos salvos por aliança. Nós não enganamos ninguém, mas o nosso Senhor nos amou e fez uma aliança conosco. O nosso Senhor nos preservou e nos salvou por uma aliança. E hoje nós estamos aqui, depois dessa aliança, salvo, usado por Ele para reparar portas na sua obra, portas do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala aqui de dois homens que eram líderes, Joiada e Mesulão, eram autoridades. Um era sacerdote, e a palavra de Deus diz que esses dois foram líderes nesta reparação. E aqui eu aprendo que Deus quer usar várias lideranças em unidade para reparar as portas, e principalmente essa porta. Agora você vai entender por quê. E o que significa essa porta. Nós encontramos aqui, queridos, muita gente, e é a única porta que nós encontramos mulheres trabalhando. Aqui tem Salum. Pelo que consta da palavra de Deus, ele não tinha herdeiros, ele só tinha herdeiras, mas ele envolveu suas filhas na reparação dessa porta. E eu aprendo aqui, queridos, o papel que as mulheres têm na obra de Deus e na casa de Deus. O Senhor nunca afastou as mulheres do seu trabalho. Os homens, algumas vezes, por questões mesmo de preconceito, têm repelido. Mas cada dia a igreja descobre a importância do papel das mulheres, o trabalho que elas fazem. Eu quero dizer que na nossa igreja, para não dizer o mais importante, é um dos mais importantes trabalhos que é feito, é pelas mulheres.
Deus tem levantado na nossa igreja mulheres, mulheres que oram, mulheres que clamam, mulheres inteligentes, mulheres ativas, mulheres que estão cada dia nos ajudando a desenvolver, e elas são responsáveis pela reparação. Elas têm nos ajudado muito. Deus tem incomodado essas mulheres, Deus tem falado com elas, o Espírito Santo tem tocado. E eu quero dizer que nessa igreja as mulheres têm um papel fundamental, têm o nosso respeito, têm o nosso apoio, e são instrumentos de Deus, reconhecido por essa liderança. E eu quero dizer para as irmãs: continue contando conosco, que nós precisamos de vocês. Ai de nós se não fosse vocês. Que Deus continue renovando a vossa força, que Deus continue dando graça, que Deus continue curando as vossas enfermidades, porque elas também são muito atacadas e contra-atacadas. O inimigo sabe o prejuízo que elas dão ao inferno, e por isso as ataca. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de você. A Bíblia diz que haviam mulheres envolvidas aqui. A Bíblia diz que os boticários, não sei se você sabe o que significa isso, os perfumistas, que trabalham com os bons odores, com os bons cheiros, também estavam envolvidos. Porque quem é especialista em cheiro, domina a essência, domina o âmago, vai lá no cerne da questão. Quem entende bem de cheiro, conhece as entranhas, conhece as minúcias, e só vai se interessar em restaurar a porta velha quem entende do cheiro, do bom cheiro de Cristo. Quem sente o bom cheiro de Cristo, aqueles que têm a mente de Cristo, esses também estavam envolvidos. Às vezes a gente fica tendo problemas na igreja, gente dizendo: isso aí já passou, isso aí não importa mais. Mas aqueles que sentem o bom cheiro de Cristo dizem: não, isso não pode passar, isso é muito bom, isso é muito agradável, isso não pode cair, isso não pode ficar em desuso, isso não pode ficar para trás. Nós precisamos resgatar, nós precisamos buscar, nós precisamos. Aleluia. Quem ainda tem a mente de Cristo, e quem é o bom cheiro de Cristo na terra, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Uma coisa importante, irmãos, é que a reconstrução da porta começava ali naquele acesso, naquele local de entrada. Mas quem ia reparar: pastor, por que tanta gente e por que demorava tanto? É porque eles tinham que reparar a porta e o muro até a outra porta. Quem reparava a porta tinha que reparar o acesso e o muro ao redor até chegar na outra porta. E a Bíblia diz que nessa reparação aqui, eles estavam reparando a porta, o muro, e eles também repararam algo interessante. A palavra de Deus fala aqui, olha, no versículo uma Bíblia maior, porque essa daqui já estava pequena ainda. Repararam no versículo 11, a torre dos fornos. Eu dei uma estudada nisso aqui. Era onde ficava a padaria, onde se fazia o pão. Eu vi alguns estudiosos tratando disso, e eles não passaram despercebido. Vamos restaurar a torre do forno. Sabe por quê? Porque quem conhece a palavra de Deus não gosta de comida requentada, gosta de pão quentinho. E eu quero dizer uma coisa, pastor: se a gente tem que cuidar hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é disso. Sabe por quê? Porque para quem quer pregar, tem todo incentivo hoje na internet. Tem incentivo até para não orar, tem incentivo para não estudar. Sabe por quê? Porque está tudo pronto lá. Mas o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. E nós temos que buscar aos pés do Senhor. Nós temos que orar, nós temos que clamar,
Nós temos que restaurar a torre do forno, aonde se levanta de madrugada, aonde o padeiro vai lá amassar massa, aonde o padeiro fica sem dormir, preparando pão quentinho para alimentar a alma das pessoas. Nós temos essa responsabilidade, e na restauração da porta velha, nós precisamos passar pela torre do forno e restaurar o forno, restaurar o lugar aonde se busca a genuína mensagem, a genuína palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que significa então restaurar a porta velha? Eu quero pelo menos falar de 3 coisas sobre o significado dessa restauração. A primeira coisa, restaurar a porta velha, eu queria que você falasse comigo, é não remover os marcos antigos que foram estabelecidos. No contexto dos judeus, não existia cerca como nós temos hoje das propriedades. As propriedades eram marcadas com uma pedra. E o que acontecia? Às vezes algum desonesto pegava, tirava a pedra, de noite afastava ali uns 30 centímetros, mais 30, ia empurrando, ia assim, tomando de conta da área do outro. Uma prática desonesta. E por causa disso Salomão falou em Provérbios 22 e 28, ele disse: não remova os marcos antigos que foi estabelecido pelos seus pais. Os herdeiros, não corrompa a propriedade. Só que aqui tem todo um significado, tem toda uma palavra. Não tem ninguém trabalhando aí, não. Provérbios 22 e 28. Samuel está aí. Glória a Deus. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma palavra viva, tem uma aplicação muito abrangente. Eu até quero dizer para você que estuda teologia, não ficar besta, viu? Porque se você estudar a teologia ao pé da letra, você fica besta. Você não serve mais para o reino. Um dia desse alguém falou assim para mim: pastor, o senhor sabe que aquele texto lá da palavra diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. O senhor sabe que aquilo ali está falando da sabedoria? Sei. Por quê? Não, porque tem gente que diz que é da oração. É da oração também, incrédulo. Larga de ser formalista, radical. A Bíblia é mais profunda do que você imagina. Não vem explicar a Bíblia só com a tua humanidade, não, com a tua materialidade, não. Aquilo ali está falando de oração também. Só se você não for espiritual para entender isso. Agora fica lá, vai só estudar de madrugada para ver onde é que você vai chegar. Não vai orar não, para você ver. Ali está falando daqueles que me buscam, eu me revelarei a Ele. Primariamente está falando de sabedoria, mas sabedoria mesmo é buscar a Deus. E se busca a Deus em oração. Então cuidado. Não pega a teologia ao pé da letra, senão você vai morrer. Se você quiser viver, deixa o Espírito levar a profundidade da letra até você. Então isso aí estava falando de limite de terreno. Mas isso aqui está falando conosco hoje muito mais do que isso. Está falando que nós precisamos ter limites. Não podemos viver sem regras. Não podemos viver desregradamente. Nós estamos vivendo num tempo difícil, que estão quebrando os limites da fé, da doutrina, dos ensinos, de tudo. E está chegando uma turma nova que não conhece nada de Deus, e que não conhece os limites da palavra,
e está dizendo: tem nada não, tem nada não, tem nada não, pode fazer, e estão profanando a casa do Senhor. Está chegando uma geração aí que não tem experiência e que nem respeita os marcos antigos que foram colocados. Nós somos, irmãos, fruto do passado, do que fizeram os nossos pais, do que fizeram os nossos ancestrais. E não adianta querer chegar para mudar a igreja agora não. A igreja tem que ter os limites. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Só tira quando eu mandar tirar o texto, viu? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas. Vamos ler? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu me não deixarei dominar por nenhuma. Crente é diferente, irmão. A igreja é diferente. Pela liberdade de cidadão eu posso fazer o que eu quiser, ninguém empata. Mas pela liberdade de crentes no Senhor, eu não faço. Existem limites. Você não pode fazer tudo o que você quer não. Você não pode andar de qualquer jeito não. Você não pode conversar o que você quer não. Você não pode ir em todo lugar não. Existem limites que precisam ser respeitados. E Paulo diz aqui: olha, eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Mas tem outro também, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. O que diz? Vamos lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É isso que você tem que ver. Tem coisas que nem são tão prejudiciais, mas não traz edificação. Não traz edificação, não traz crescimento espiritual. E se não te edifica, não te constrói, não te levanta, não te sustenta. O que, pastor? Conversas tolas, um filme, novela. Não traz edificação. Você tem que aprender a filtrar. No passado nos ensinaram, eu acredito que até errado, porque nos obrigavam a tirar as coisas. Não podia ter uma televisão. Ao invés de nos ensinar a usar aquele negócio, nos ensinaram a tirar. Aí no dia que se permitiu usar, não tem regra para nada mais. Usa todo tipo, de todo jeito. Então tem sido assim. A gente primeiro tem a tendência de proibir. Não pode ter internet, porque o nosso povo sempre teve medo de tudo. Quando surgiu o Guaraná, tinha igreja que proibiu o Guaraná. Não podia beber Guaraná. Eu me lembro que nós chegamos numa cidade e a gente estava vindo de uma igreja que lá não tinha problema as mulheres andar de bicicleta. Mas nós chegamos em outra que as mulheres não podiam andar de bicicleta. E aí na hora que viram a bicicleta da mulher do pastor, foi quase um escândalo em rede nacional. Aí o pastor teve que conversar lá com a esposa, dizendo: olha, nenhuma mulher anda dessa bicicleta, senão nós estamos todo mundo excluído aqui. Por quê? Por que não podia? Porque a irmã ia andar de bicicleta e podia levantar a perna. Era assim. Não podia passar em determinados lugares, porque senão as pessoas interpretavam como se estivesse pecando ali. Tem irmão que foi disciplinado bebendo Guaraná, porque alguém viu a cor do refrigerante e dizia que era cerveja. Não nos ensinaram a lidar com essas coisas. Ensinaram a gente só declarar guerra.
Aí declaramos guerra com a televisão, declaramos guerra contra o rádio, não aprendemos a usar. E hoje, se a gente quiser fazer um programa na televisão, a gente tem que pagar caro. Sabe por quê? Porque a gente disse é do diabo e ele tomou de conta. E hoje não tem espaço para nós, enquanto a gente deveria estar pregando o evangelho. A internet está aí, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E o que a gente precisa aprender é que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Existe limite. Tem coisas na internet que você não pode fazer. Você não pode navegar por canais pornográficos. Você não pode buscar essas coisas, porque isso não agrada a Deus e nem edifica o templo do Espírito Santo. Pelo contrário, corrompe. Então não remova os marcos antigos. Nos foram ensinados que precisa ter limite, e precisa mesmo. Quem pode dizer amém? Segundo, o que a porta velha representa, pastor? Ela trata do nosso fundamento, da nossa base. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11? Olha só. Vamos lá? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pensa aqui comigo, isso é muito sério. Essa construção que somos nós, esse edifício que foi levantado, ele tem uma base. Só uma base. Não é duas. É só uma. Quem, pastor? Jesus. Jesus é o alicerce. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Só que no decorrer dos anos tem surgido concorrentes de Jesus. Nós temos acrescentado algumas coisas, a salvação e a fé. Cristo não tem sido suficiente. Além disso, tem se criado doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que estão sendo pregadas como se fosse a verdade de Jesus Cristo, e precisa ser denunciado pela palavra. Olha, irmãos, eu estava estudando sobre isso hoje, e Deus me levou a um texto que nos faz tremer nas bases. Aleluia. O Senhor dizendo aos fariseus: ai de vós, fariseus. Mateus 23 e 15, coloca aí, meu filho. Presta atenção, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado. Mateus 23 e 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês estão percorrendo, presta atenção, isso é figura de linguagem, é hipérbole que Jesus está usando aqui. Pois vocês estão percorrendo o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é isso, pastor? Converter alguém à religião de vocês. Mas olha só o que Jesus diz: e depois de o ter desconvertido, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês são. Se a gente tirar Jesus da base, nós estamos convertendo os outros 2 vezes mais, mas em filhos do inferno. E tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ninguém pode pôr outro fundamento. Se a tua igreja, se o teu ministério, se a tua agremiação, se a tua comunidade tem alguma coisa acima de Jesus, é isso que está acontecendo. Nós não podemos tirar Cristo dos nossos hinos. Nós não podemos tirar Cristo da nossa liturgia. Nós não podemos tirar Cristo da nossa mensagem. Ninguém aqui é mais importante do que Cristo. Ele é a base. Foi Ele que morreu por nós. Foi Jesus que morreu por nós. Tem muito pastor famoso, grande demais, estrela, mas nós não somos nada.
Paulo disse assim: olha, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas aquele que dá o crescimento. Paulo até pergunta: quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Nós só somos cooperadores de Deus. Mas Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Ele é. É parar a porta velha, é voltar para Jesus. Aleluia. Voltar a porta velha é tratar dos fundamentos, é tratar da base. Nós não podemos tirar Cristo. O que é que diz Salmo 11? E o versículo 3, olha o que é que diz o Salmo 11, o versículo 3, presta atenção. Se forem destruídos os fundamentos, o que é que o justo vai poder fazer? Que poderá fazer o justo? João 15:5. João 15:5. Olha o que é que o fundamento diz. Presta atenção, o que é que o fundamento da nossa fé, a base da nossa fé, da nossa igreja, do evangelho diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se ele não for o fundamento do coral, o coral não vai para frente. Se ele não for o fundamento do vocal, o vocal não vai para frente. Se ele não for o fundamento da banda, a banda não vai para frente. Se ele não for o fundamento do ministério, o ministério não vai para frente. Se ele não for o fundamento da mocidade, a mocidade não vai para frente. Se ele não for o fundamento do ciclo de oração, o ciclo de oração não vai para frente. João capítulo 3, versículo 30, João disse assim: que ele cresça e eu diminua, ou eu desapareça. Aleluia, 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 aleluia. Temos que falar mais de Jesus. Estamos falando pouco de Jesus. Irmão, queria que você, quando fosse ouvir um hino, prestasse atenção na letra. Porque 90% dos hinos hoje são reprovados. 90%, para não dizer mais. 90%. Se aproveitar 10% é muito. Como assim, pastor? Que louva a Deus. Por quê, pastor? Porque os hinos tiraram o fundamento Jesus e colocaram o homem. Tiraram o fundamento Jesus e colocaram o homem. A gente começa a ouvir o hino, a gente já começa a chorar. Por quê? Porque ele não é para Jesus, é para a gente. Eu estou te vendo, meu filho, lascado, quebrado, mas você é gente boa, tu é o cara. As pessoas que não estão te reconhecendo, mas eu estou trabalhando para ti 24 horas, eu sou teu escravo, eu sou teu funcionário. Nadinha, nadinha, não tem nada a ver com isso. Eu que não sou nada, ele que é tudo. Mas o hino não é nem para a gente ficar cantando que a gente não presta, é para ficar cantando que ele presta. Hino não é para você ficar cantando que não presta, é para ficar cantando que ele presta. Porque hino é evangelho, hino é mensagem, hino é palavra. Qual a edificação que eu vou transmitir para a vida de uma pessoa falando da minha vida que eu não presto? O cara disse: ele não presta, eu vou sair daqui, eu não quero ficar igual a ele não. O hino não tem que dizer que você não presta, o hino tem que dizer que Jesus presta. Talvez essa geração hoje não entenda muito isso que eu estou falando. Os mais antigos entendem o que eu estou falando aqui. Mas Salomão fez 1005 salmos. Só 5 foi aprovado. Só 5, 1000 foi reprovado. 1000 não entraram no cano. 1000 não foram considerados canônico, inspirado. Se Salomão fez isso, imagina o povo daí que está por aí, que estão fazendo na praia, que estão fazendo olhando para a namorada, que estão fazendo em qualquer lugar. Estão tirando o fundamento. Reparar a porta velha é voltar-se para Jesus, é renovar os marcos. Pastor, ainda tem esse negócio de roupa? Tem.
Como é que tem que ser a roupa? Conforme a sua decência, conforme a sua moral e o seu caráter. Se você tiver decência, a sua roupa é decente. Se você não tem, problema seu. Mas não podemos tirar os marcos. Não podemos. O povo de Deus vai ser sempre diferente. Não de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Não, irmão. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é que não se sente bem, nem precisa ficar falando para você. Tem gente aqui que pode mudar tudo, mas ele não vai mudar nunca, porque ele tem o Espírito de Deus na vida, e ele não se sente bem. Pastor, mas por que tem um que pode e que faz? Não, não é isso não. Isso vai da intimidade. Quanto mais perto da luz você está, mais o sujo você visualiza. Aí você não quer andar com o sujo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te mostra, mais Ele te ilumina. Cuida da tua vida, cuida do espírito, cuida da alma, mas também cuida do corpo. Ele diz, para que seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23, está lá na Bíblia. Não foi eu que inventei. Aleluia. Terceiro, o que é restaurar a porta velha? Significa tratar da essência da doutrina e do evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo advertiu. Gálatas 1:8. Olha só. Vamos lá? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo vacinou, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo vacinou a igreja até dele mesmo. Ele diz, porque se eu me corromper, se eu apostatar, não receba, porque eu não sou melhor do que ninguém. O evangelho é aquele que já vos foi pregado. O evangelho está aqui. É a palavra da verdade. Se um anjo descer do céu anunciando outro evangelho, não receba, porque o evangelho é único. O evangelho é único. Então Paulo adverte, cuidado. Cuidado com as inovações, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Atos capítulo 2, versículo 42. A Bíblia diz assim, que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinos. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14, Jesus diz assim, Mateus 7, 13. Olha o que ele diz. Entrai, vamos lá? Entrai pela porta larga. É isso? Não. Entrai, vamos lá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Versículo 14. E porque é estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Deixa eu dizer uma coisa que já tem muita gente dizendo: a porta não sofreu alteração de tamanho. Repararam, mas foi do mesmo tamanho. Ela continua sendo apertada, e não entra de qualquer jeito. Entra, pastor, entra não. Lucas 13, 24, como é que entra? Ó. Eu estou falando de Bíblia para vocês. Vocês gostam de oba-oba? Vamos lá. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Mas não entra de qualquer jeito. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sabe por quê? Porque não sabe valorar isso. Estão achando que é de qualquer jeito. Estão achando que é de qualquer forma. De qualquer forma, você não chega lá. Tem que lutar. Tem que batalhar. Estão inventando muita coisa, irmão. Olha, estão mudando os cultos.
estão mudando as liturgias, e até algumas coisas são aceitas, mas não pode tirar a base. Não pode. Culto hippie, todo mundo vira hippie. Culto da tatuagem, todo mundo faz tatuagem. Esse povo não estão mais lendo a Bíblia não. Não, então não é a mesma que eu estou lendo. Porque a que eu estou lendo lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, diz assim, olha. Já achou? Melhor de Bíblia do que eu. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim, ó, o 15. 1ª Epístola de João, capítulo 2 e 15. Olha lá, o que que diz? Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, são 3 coisas, ó. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu estou lendo a Bíblia, gente. Eu não estou inventando não. Tem gente dizendo, o pastor voltou com esse radicalismo. Não, eu estou lendo a palavra. Eu não estou inventando. Pastor, e o que é concupiscência? Desejo desenfreado, fora do limite. Tudo que ultrapassa o limite. Desejo demais da carne, desejo demais dos olhos, e soberba, que também é um desejo desenfreado do orgulho. Dá uma analisadinha hoje. Você precisa reparar a porta velha. Você precisa reparar a porta velha. Não é de qualquer jeito não. Não é de qualquer jeito. É porque chegou alguém aí que já aprendeu errado e acha que está certo e está querendo perverter o que você aprendeu. Não, você que tem que influenciar essas pessoas que estão chegando e que não conhecem a palavra e que não conhecem a doutrina e que precisa ser ensinado. Porque nós recebemos uma responsabilidade muito grande dos que vieram atrás. Aqui tem um deles aqui olhando para nós todo dia. Viu? Aqui tem um, todo dia ele vem aqui ver o culto aqui, ver esse tipo de crente dessa geração. No tempo dele, aguenta, meu amigo. Mas ele passou para nós tudo direitinho. Não passou bagunçado não. E nós vamos passar para os outros como? Como é que nós vamos entregar para o Senhor? Cada um aqui é uma tocha viva nas mãos de Deus. Cada um aqui é responsável pelo seu altar e pela sua vida de consagração. Cada um aqui precisa apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Cada um aqui tem que fazer como Romanos 12:2, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Pastor, o senhor está falando que o senhor quer, eu vou falar tudo que tem nessas portas. Daqui para lá eu vou pregar tudo que tem nessas portas. O que vier, nós vamos ministrar. O que Deus mandar, nós vamos falar. Cuidado com o evangelho. Evangelho. Cuidado com os hinos. Estou muito preocupado com os hinos. Muito. Tem uns hinos aí que nem faz mal não. Não ajuda, mas não faz mal. Agora tem uns que faz mal. Tem uns aí. Tem que tomar muito cuidado. Eu estava pregando um dia desse lá, um tempo atrás, em Imperatriz. E aí Deus me fez me lembrar algo no culto, na hora que eu estava pregando, que até estão mentindo nos hinos. Quer um exemplo? Dizendo que Silas estava murmurando. Paulo dizendo com Silas, para ele não parar de murmurar. Silas, para de... Mentira! Silas não murmura não. Silas é crente do jeito que Paulo é. Agora tem gente que acha que o vice é menos crente do que o pastor.
que Paulo ali era o presidente e o Silas era o vice. Então Paulo era mais crente. Não tem nada a ver. A comunhão dos homens era intacta. Ali tinha 2 adoradores orando perto da meia-noite, clamando ao Senhor. Do jeito que o coração de Paulo estava contrito, de Silas também estava. Que do jeito que Paulo era fiel, Silas tinha aprendido a ser fiel a Deus. Eu não sei, o hino é bonito, dá até para chorar, ajuda a gente, mas não é bíblico. Não é bíblico. Heresia. Silas parar de reclamar. Coitado do Silas, chega lá no céu e vai: Senhor, proteste com esse hino aí. Eu estava com as costas cortadas. Senhor, eu estava com Paulo agradecendo o Senhor pelo privilégio de sofrer por amor do teu evangelho. Esses caras lá no Brasil vão fazer uma música dessa, estão de brincadeira com Silas. Pelo amor de Deus, não se faz crente como antigamente, no tempo de Silas e Paulo. Eu não estou apanhando, estou achando que está muito para mim, mas aqueles lá não. Aqueles lá eram alinhados. Então toma cuidado. Ouça a letra do hino. Eu estou começando a ficar chato com o negócio de hino. Eu estou começando a ouvir hino que fala de Deus, que adora a Deus, que glorifica a Deus. Hino que está falando de homem. Esse dia eu estava no carro, aí eu comecei a dar uma doutrina lá em casa para os meninos. Aí eu estava no carro, aí a Flavinha disse: pai, esse daí é daqueles hinos lá que o senhor estava falando, né? Esse daí não dá nem para mover, como diz meu avô. Ela disse: uma asa do mosquito. Não dá. Como o pai diz que tem hino que não dá para mover a asa do mosquito. Já tem uns que adora a Deus, mas que fica do começo, assim, umas 2 horas. Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Pelo amor de Deus, a gente é inteligente, né? Se não está, se nem os seres humanos que gostam de Jesus não está gostando do hino, Jesus vai gostar? Então está precisando de uma reforma. Vamos começar a fazer direitinho. Porfiar, entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta que conduz à salvação, e muitos procurarão entrar e não encontrarão. E tem gente que só vai descobrir o resto desse versículo só no dia que chegar lá. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar perturbado. Meu Deus, será que eu vou para o inferno? Meu Deus, eu faço tudo, mas não adianta nada. Se você fizer nele, tudo nele, por ele, para ele, já deu certo. E se você quiser mais ainda, deixa ele fazer em você. Deixa ele trabalhar em você. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Eu já estou encerrando. Na reforma protestante, o culto passado foi sobre a reforma. Foi? Falaram que foi restaurado na reforma. 5. O quê? As 5 solas. Do latim somente. Sola fide. Somente a fé. Não vou falar em latim não, que eu nem sei. Somente a fé. Somente Cristo. Somente as escrituras. Somente a Deus, a glória. Está faltando um. Somente a graça. E se tem uma coisa que não pode esquecer, é da graça. Isso aí foi restaurado na reforma protestante. Só que a igreja de hoje já está perdendo de novo. 506 anos depois, né? 506 anos depois, a gente já está esquecendo disso. Por quê? Porque nós estamos acrescentando algumas coisas. Na reparação da porta velha, nós precisamos lembrar disso aqui, que é pela fé, que a escritura é suficiente. As escrituras são suficientes. Aqui tem tudo o que a gente precisa, o que a gente necessita. Não precisa acrescentar mais e nem tirar. É o que está aqui, é suficiente. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Tudo aqui, olha. A graça, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tudo é pela graça. Eu estava vendo um pastor pregando e ele dizendo assim, que o irmão chegou e falou para ele assim: meu pastor, me explica aí o preço que o senhor paga para o senhor ter essa vida aí, esse ministério. Aí ele disse: é a graça, meu filho. Ele disse: não, mas eu queria saber do tempo de oração. Ele disse: é a graça, meu filho. Não, do seu tempo de estudo. Ele disse: é a graça, meu filho. Pastor, o senhor não está me entendendo. Eu estou falando, eu sei que é pela graça. Sei não. Mas eu queria saber assim o preço. Ele disse: eu só pago o preço por causa da graça. Você que não está entendendo, eu só pago o preço por causa da graça, porque é a graça que me leva a orar, é a graça que me leva a buscar, é a graça que me leva a consagrar, é a graça que me leva a jejuar, é a graça que me leva a estudar. Tudo é pela graça. E a fé, sem fé é impossível. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, não há negociação. Não tem como sem fé. Somente Cristo, nós já falamos que é a base. Romanos 11:36 diz que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E a parte final fala do só lhe deu glória, que é a Deus toda glória, que diz: a Ele pois a glória eternamente, amém. Irmão, não sei se você gostou, mas isso aqui é verdadeiro evangelho. Isso aqui é verdadeiro evangelho. Você está ouvindo muito oba-oba por aí. Você está ouvindo muita coisinha que anima a tua carne, mas não anima o teu espírito. Agora isso aqui é para o espírito de crente salvo que quer morar no céu. Essa é a verdade que transforma. Essa é a verdade que liberta. E repararam a porta velha. Amém? Quem está pronto? Se coloca em pé. Aleluia. Aleluia. E eu encerro. Reparar a porta velha é voltar ao primeiro amor. É fé. Apocalipse 2. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. É voltar. Voltar. Voltar à sua sensibilidade. Não consegue mais sentir nada. Sua sensibilidade espiritual. Tem crente que não sente mais. Tem crente que depende do pastor. O pastor hoje está vazio. O pastor hoje está cheio. Não espere a espiritualidade do pregador. Tenha a sua. Porque se o pregador está cheio hoje, eu estou cheio. Se ele não está cheio, eu estou mais vazio. Tem gente que acha que espiritualidade vem na tonalidade da palavra. Se eu estiver aqui, você está recebendo, vai estar tocando. Eita, o pastor hoje está derramando. Derramando o quê? Paulo até quando falou sobre isso, ele disse assim: tirai toda a gritaria do vosso meio. Está lá em Efésios. Não sei se você leu. Só gritar por gritar não funciona não. Tem que estar cheio da graça. Tem que ter orado. Tem que buscar. Eu vi um pregador pregando uma mensagem, ganhando a guerra no grito. E ele tentou a mensagem todinha ganhar a guerra no grito, e não ganhou. No final ele perdeu. Que o povo estava todo mundo dormindo. E ele pregou sobre isso, ganhando a guerra no grito. Vamos crescer, crente. Vamos crescer, vamos desenvolver. Vamos descobrir o que é palavra mesmo, o que é conteúdo. Vamos descobrir o que é que nos edifica. O que nos edifica é a palavra. É a palavra que nos edifica. Não é a experiência de pregador que edifica a gente, não. Eu quero saber do conteúdo da palavra. Volte.